Olá, amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, a entrevista que fizemos com a Gabriela Guilherme. Ela vai comentar sobre seus vários trabalhos. Em alguns momentos, a conexão ficou um pouco ruim, então a imagem pode ter ficado um pouco embaçada, mas vale a pena conferir. Vamos lá! Muito bem, então estamos aqui com a Gabriela Guilherme, que vai comentar então um pouco do início do seu trabalho com os quadrinhos e com o jornalismo, e vai comentar depois sobre alguns trabalhos aí na arte sequencial. Então, Gabriela, apresente-se, por favor. Eu sou Gabriela Guilherme, eu sou jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba e eu tenho um técnico em design gráfico pela Anhembi Morumbi, na verdade terminando agora em junho. E esse técnico em design foi muito pelo que me interessou na área do jornalismo, que é a comunicação visual. Então, eu queria muito unir essas duas partes, a parte do jornalismo, a parte de visualização da informação, ilustração e tudo mais. E o meu interesse por essa área surgiu no comecinho da graduação em jornalismo mesmo. Eu acho que ali pelo segundo período da faculdade, a gente tinha uma disciplina que era basicamente escrita de artigo, teorias da comunicação e tudo mais. E eu não estava muito acostumada com linguagem acadêmica, então, para facilitar, eu escolhi trabalhar alguma coisa que eu já conhecesse. Eu desenhava desde criança, nunca pensei em trabalhar com desenho, meu sonho sempre foi ser jornalista, eu queria ser a Glória Maria, mas eu sabia desenhar, então eu pensei, tá, sei desenhar, vou ver se tem alguma coisa a ver. E aí, dei de cara com o trabalho do John Sacco e da Marjane Satrapi. E foram as primeiras graphic novels que eu li, e aí eu fiquei muito interessada, e a partir daí, sempre que dava, eu tentava fazer alguma coisa na faculdade linkada a isso. Então, esse começo nos quadrinhos, ele se deu ali com o jornalismo mesmo, sempre foi uma coisa que caminhou junto. Ele sempre presente na sua graduação. Isso. E aí, o meu primeiro, assim, durante a graduação, teve uma disciplina que a gente tinha que fazer um site, aí a gente fez um site sobre política, e eu fazia umas ilustraçõezinhas das explicações, mas o primeiro trabalho com quadrinho mesmo foi no meu estágio em 2018, eu era estagiária no Sesc Paraíba, na parte de cultura, e os estagiários do SESC, eles sempre precisam apresentar um projeto final de estágio. E aí, no meu caso, eu decidi fazer um quadrinho, que foi o Quatro Cantos de um Todo. Ele conta 4 histórias de pessoas que tiveram as vidas transformadas pelas ações do SESC. Esse quadrinho ele foi selecionado para o programa de Bolsa Estágio do SESC, a gente levou ele para o Rio, teve lançamento lá na sede, no Rio, e teve lançamento em João Pessoa, no Sesc Cabo Branco. Então, esse foi o primeiro quadrinho, assim, foi a primeira coisa de quadrinho mesmo que eu fiz. E Filhas do Campo veio depois, que foi o meu TCC. Isso, Filhas do Campo, a gente já vai comentar um pouquinho mais dele. Antes, nós vamos pular para o seu trabalho premiado, que é o São Francisco. Como foi a gestão ou o início desse projeto? Porque você viajou por lá também, né? Você e o João Veloso. Então, o São Francisco, ele começou de uma ideia maluca do João. A gente já tinha trabalhado juntos antes, a gente publicou na Vice Brasil, a gente publicou na Deutsche Welle, mas era um modelo mais tradicional, né? Eu fazia o texto da reportagem e ele a fotografia. E aí eu já estava desenhando nessa época, já gostava muito de quadrinho, mas não tinha feito nada ainda. E o João, antes de ser jornalista, ele começou uma faculdade de biologia. Então, ele era muito ligado à ciência e era uma vontade dele falar dos impactos da transposição há algum tempo. E aí ele teve a ideia da gente fazer um quadrinho misturando ilustração e fotografia.
Só que aí eu fiz, João, isso é um trabalho muito grande, eu não vou fazer o meu primeiro trabalho disso, porque vai ficar uma merda, pelo amor de Deus. Então, a gente foi guardando essa ideia, eu fiz o Quatro Cantos, e aí eu comecei a fazer o projeto de Filhas do Campo. O meu TCC eu apresentei em maio de 2019, e a viagem para o São Francisco para fazer o livro-reportagem foi em janeiro, fevereiro de 2019. Então, eu meio que estava fazendo Filhas do Campo e São Francisco juntos ali ao mesmo tempo. Mas, enfim, aí, loucura, pelo amor de Deus. Não recomendo para ninguém, gente. Terminem o TCC antes de fazer um livro-reportagem. E aí, final de 2018, a gente sentou e pensou, beleza, então vamos fazer isso acontecer? Aí a gente foi fazer um itinerário de viagem, a gente viu quais cidades a gente queria visitar, o que a gente queria falar em cada cidade, não uma pauta super definida, até porque quando você chega numa cidade, você tem que se abrir para o que a cidade tem para te oferecer de história, né? Você não pode chegar lá de cabeça fechada, mas a gente tinha mais ou menos o assunto que a gente queria tratar em cada cidade. Então, esse é o trabalho do jornalista, além de roteirista, também do jornalista. Exatamente. E aí a gente passou, acho que foram 18 dias, cruzando o sertão. Então, a gente começou em Belém de São Francisco, que é uma cidade divisa entre Pernambuco e Bahia, e a gente foi até Monteiro, na Paraíba. A gente visitou todos os pontos do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, e a gente fez esse livro-reportagem, que é meio também um quadrinho documental, e é para falar dos impactos da água, da seca e da obra nessa região. Esse livro, a primeira edição dele foi através de financiamento coletivo, então essa convivência, assim, vamos dizer, com os futuros leitores, ela começou desde a viagem, porque no primeiro dia de viagem eu já comecei a fazer um diário de viagem que eu publicava nas minhas redes e no meu falecido Medium, que eu não tenho mais, mas os textos eu colocava lá, para mostrar os bastidores da viagem também, pensando que a gente queria fazer esse livro através de financiamento coletivo. E aí chegou outubro, o livro estava ali quase fechado, a gente começou a campanha em setembro, e a gente estava esperando, assim, conseguir pagar o livro e pronto. No fim das contas, a gente conseguiu pagar também uma designer para ajudar, que foi a Ana Gabriela Carvalho, a Cris Fight, que é uma fotógrafa absurda, fez a edição de fotografia do livro. Então, a gente conseguiu pagar o livro, pagar essas pessoas que trabalharam no livro, pagar os envios, fazer mais recompensa. A gente ficou bem impressionado, porque, assim, eu não tinha um público muito forte de quadrinho, e o João era mais exclusivamente da fotografia. Mas as pessoas abraçaram muito a ideia, então isso foi muito legal, a campanha foi bastante longe. Então, aí a gente já estava felizão. E aí essas coisas, tipo, a HQ Mix começaram a aparecer, porque a gente saiu... Na verdade, começou com a revista O Grito, a gente saiu na lista de melhores quadrinhos de 2019 da revista O Grito, e a gente já ficou, nossa, que incrível isso. A gente só estava querendo pagar o livro. E aí a gente saiu na lista de top 20 do Prêmio Grampo, São Francisco foi finalista do Ângelo Agostini também, e ganhamos no HQ Mix, então foi um negócio absurdo. Aí a primeira edição esgotou, a gente está na segunda edição atualmente, e agora ele foi publicado a versão digital pela Conrad, de editora também. Então, no fim das contas, a gente queria fazer um livro e pagar ele, e a gente ganhou muito mais. Era uma obra que vai se perpetuar, né? Vai estar na segunda edição. Essa segunda edição é por uma editora também, pela Conrad? Não, a segunda edição, a física é independente também, mas a gente não fez campanha nem nada, a gente tirou do próprio bolso a versão digital dele, que é pela Conrad. Então, a versão impressa vocês vão achar no site da Gabriela para vocês comprarem. Depois falamos do site. Muito bem. Então, agora vamos para Filhas do Campo. Então, chegamos lá no trabalho que saiu na revista Café Espacial, número 17, e eu comentei um pouco sobre ele, mas gostaria que você comentasse, então, a ideia, a gestão
como foi? Você viajou lá para Conde? Como é que foi esse seu trabalho? E esse foi um trabalho solo seu, certo? Tendo ele solo lá no local, você tirou fotografias também, como referência depois para o desenho? Tirei, eu geralmente, quando eu tenho permissão, quando eu posso tirar foto, na verdade, não é nem com foto que eu gosto mais de trabalhar, eu gosto de trabalhar com vídeo de referência, porque eu gosto muito de fazer sequências detalhadas de algum ponto específico, característico da pessoa, então, se ela gesticula muito, ou se ela ficou, sei lá, com a mão na cabeça o tempo todo, essas coisinhas assim eu gosto de pegar e eu acho mais fácil de pegar em vídeo. Então, se a pessoa se sente confortável, eu gosto de gravar em vídeo a entrevista para pegar essas referências depois. E em Filhas do Campo, todas as referências foram de vídeo. Então, como começou o trabalho de TCC, como foi a gestação desse projeto até você chegar lá no Shopping Rural? Bom, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa envolvendo jornalismo em quadrinhos para o meu TCC. Minha orientadora é uma professora maravilhosa da UFPB, Sueli Mo. Ela abraçou a ideia assim de primeira, ela nunca tinha feito nada com quadrinhos e mesmo assim ela foi uma pessoa que abraçou assim de primeira a ideia. Então, isso já facilitou muito, quando você tem uma orientadora que está lá ajudando realmente no seu projeto. Eu sabia que eu queria fazer jornalismo em quadrinhos, eu sabia que eu não queria fazer uma coisa exclusivamente teórica, então eu não queria analisar um objeto, eu queria fazer um produto, então me faltava só o tema. E essa ideia do tema veio numa noite de apagão, lá em João Pessoa. Esse é todo o texto de introdução do meu TCC sobre isso, que eu morava com minha avó, e nessa noite de apagão minha avó ficou conversando com a gente, contando o caso dela, e minha avó foi uma mulher que trabalhava no roçado, criou os filhos no roçado, e ela começou a contar essas histórias e eu pensei, dei um clique e pensei, é isso, meu TCC vai ser sobre mulheres agricultoras. E aí, a partir daí, eu resolvi fazer uma pauta, porque na época estava em vigência a discussão da reforma da aposentadoria para agricultoras e tudo mais. E aí, fui atrás dos contatos, eu fui atrás da Federação de Agricultores da Paraíba, que ficava no centro de João Pessoa, e lá na federação eles me deram alguns contatos. Então, eu fui para Conde, que é um município no litoral sul paraibano, é bem pertinho de João Pessoa, porque lá tinha a Casa do Doce, que é a Casa do Doce de Tambaba, que é a Nevinha e a família dela, que plantam as frutas no assentamento e vendem tudo lá. E também fui no outro assentamento com a Zéfia? Dona Zélia, né? Isso, Dona Zélia. E aí, que é um outro assentamento também no Conde. Então, esses contatos eu consegui com a federação, inclusive duas das secretárias da federação participam da reportagem também, elas deram entrevista para falar de qual o papel do sindicato nisso tudo, né? Uhum. Então, foi isso, eu quis conversar e fazer uma reportagem para falar dessa dupla jornada que as agricultoras têm, que não só estão trabalhando, mas são responsáveis por cuidar da casa, são responsáveis pela criação, e aí foi isso, e aí resultou num quadrinho de 10 páginas e um relatório de 60, eu acho. Quantos dias você ficou por lá? Você foi uma viagem só ou você foi mais? Não, foram 3 viagens, na verdade. Uma para a federação, que era lá no centro, a outra que eu passei a tarde na casa da Nevinha, lá na Casa do Doce, e aí outra vez que eu fui conversar com a Dona Zélia. E também você foi uma mina de HQ, não é isso? Lá no Entre Quadros. O Entre Quadros, na verdade, é um projeto um pouco depois, é um projeto que surgiu na pandemia,
eu estava querendo entrevistar pessoas que trabalhassem com quadrinho, mulheres que trabalhassem com quadrinho. Surgiu muito de uma inquietação também que a outra Gabi, que é a editora e criadora da Mina de HQ, a Gabi Borges, tinha, a gente ficar bastante incomodada de ver quadrinistas e figuras importantes do quadrinho que são, assim, pessoas incríveis, profissionais que têm muito a compartilhar, e aí você via entrevistas com elas, e as entrevistas eram como é ser mulher nos quadrinhos. E se limitava a isso. E eu não quero saber como é ser mulher nos quadrinhos, eu quero saber como é o processo dela, eu quero saber como ela chegou nesse ponto específico, eu quero saber como ela trabalha. Então, a gente começou a fazer esse projeto durante a pandemia, que eu fazia as entrevistas via Zoom e transformava as entrevistas em quadrinhos também. Então, a Entre Quadros surgiu disso. E aí, depois do ano passado para cá, por compromissos de trabalho, a gente não conseguiu manter a periodicidade de fazer de mês em mês, como estava sendo, mas esse ano eu vou voltar com as entrevistas lá, numa periodicidade um pouco mais tranquila, sem essa coisa de ter a data específica. A gente já vai ter a próxima entrevista para o mês que vem. Mas foi um projeto muito de vontade, estava em casa mesmo, não podia sair, então vamos fazer alguma coisa com isso. Com quem será a entrevista? Já tem a pessoa? Já tem a pessoa, vai ser com a Luciana Falcon, da Bienal de Quadrinhos. Legal. Muito bem. E hoje em dia o seu trabalho online a gente vê no OECO, é isso? Eu sou ilustradora, designer e infografista do ECO, que é um site de jornalismo ambiental. De vez em quando a gente consegue transformar uns resuminhos de reportagem em quadrinhos lá também, mas lá o meu trabalho é basicamente como designer e capista das reportagens. Eu também trabalho como jornalista e assessora num instituto aqui em São Paulo, que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, é um instituto que acolhe mulheres migrantes em conflitos com a lei. E, além disso, eu faço quadrinhos, a minha última publicação, que saiu ano passado, foi Luta é um Lugar que Não Se Vê. É uma reportagem em quadrinhos que saiu na HQ de Fato, que é o novo selo de reportagens da revista O Grito. Então, esse foi o meu lançamento. Eu, inclusive, transformei ele em zine para lançar no FIC e na Miolos, que teve ano passado. E esse ano tá para sair aqui no Brasil um livro que eu fiz em parceria com o Daniel Bretas, que é um ilustrador de Minas Gerais. Esse livro é um projeto da Embaixada da França no Brasil, com a Embaixada da França no Haiti, no México e em Santa Lúcia. É um livro para falar sobre os impactos do cinturão de sargassos nas costas de praias da América Central e da América do Sul. Esse livro saiu na França ano passado e vai sair no Brasil esse ano. Eu só não sei a data certa, porque não mandaram essas informações para a gente ainda. Mas, do nosso lado, a gente fez como uma reportagem mais curtinha, em quadrinhos, com pesquisadores do Pará e de Fernando de Noronha, para falar dessa chegada de alga marinha na costa brasileira. Você foi em loco também? Conhecer os locais? Não, essa não, porque esse projeto ele foi feito durante a pandemia, ele demorou um pouco para ser lançado, mas eu entrevistei os pesquisadores pelo Zoom, e as fotos de referência e tudo foi uma das pesquisadoras que mandou para a gente. Então, ela tinha vários vídeos, tinha várias fotos, porque ela estava em Fernando de Noronha quando aconteceu, então a gente conseguiu todas as referências. Você gosta mais do colorido ou do preto e branco? Porque o seu trabalho tem um pouco de xilogravura também, um pouco de influência de xilogravura. Depende do que eu estou fazendo. Eu acho que eu gosto dos dois. Eu sou bastante da nanquim, então eu tendo a gostar mais do preto e branco
Não pelo visual, mas pelo processo. Eu gosto de pegar em tinta e papel mesmo, e é o que eu mais gosto de fazer. Mas de resultado final, eu gosto um pouco dos dois. No Eco, como eu trabalho numa redação, né, e sai coisa todo dia, às vezes eu tenho que fazer a ilustração ali na mesma hora. Então, é digital, colorido ali, rapidão. Uhum. Mas eu acho que são dois processos bem diferentes. De gostar mais, eu gosto de desenhar mais com papel e pincel. Então, tá legal. Então, Gabriela, vamos fazendo encerramento. Se você quiser falar, conte onde o pessoal te encontra, como entrar em contato, além do site, se é por algum e-mail, por algum Instagram, tem trabalho também. Então, fale os seus contatos. Minha forma de divulgação principal é o meu site, porque lá tem todos os trabalhos que eu já fiz, tem tudo onde eu apareci, tem todas as informações de contato, de portfólio. Então, é o gabrielaguilhos.com. E minhas redes, a que eu uso mais para divulgação de trabalho é o Instagram, é @fengler, com 2 Gs. E o meu e-mail é gabrielaguilhos@gmail.com, que é a informação de contato principal para trabalho. Muito bem. Então, eu quero agradecer a presença da Gabriela e desejar sucesso aí, parabéns pelos trabalhos e mais sucesso e que venham mais obras impressas aí pela frente também. Além do que está online, mais obras impressas. Obrigada, Fábio. Muito bem, o programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões.